Chegou a hora. Sim, o Brasil está fazendo o reconhecimento no palco que vai celebrar o retorno das atividades no ano de 2024, um ano extremamente importante para a seleção brasileira. Muito mais importante do que uma Copa América, muito mais importante, né, do que outras competições que a seleção vem a preparar, a estar, no caso, por exemplo, as eliminatórias da Copa do Mundo. É um ano em que o Brasil precisa definitivamente começar o resgate da sua seleção, a identidade dessa seleção com sua torcida, que anda muito desgastada. Depois de uma passagem meteórica e, pode-se dizer, até desastrosa, né, do Fernando Diniz, a seleção muda de comando e começa um ano com uma nova cara, a cara de Dorival Júnior. Para muitos, a chegada totalmente atrasada já deveria ter acontecido na época em que ele ainda era treinador do Flamengo, né? E foi a possibilidade do Dorival sair do Flamengo que fez com que ele saísse do Flamengo de forma antecipada, né? E criou toda aquela polêmica, porque nem ele ficou no Flamengo e nem foi chamado para a seleção brasileira. A seleção passou um tempo buscando outros treinadores que acabaram esnobando a seleção, mas de uma forma ou de outra, o destino rodou e trouxe de volta o Dorival Júnior para a beira da seleção brasileira, e aí dessa vez a CBF trouxe o Dorival Júnior. É unanimidade? Não, mas é ele o responsável por dar a cara da seleção brasileira de volta ao Brasil. A gente está vendo imagens que foram cedidas pela CBF do último treino de apronto, aquele de reconhecimento do gramado do palco, onde vai acontecer, onde a seleção brasileira vai encarar nesse sábado, a partir das 16 horas, a Inglaterra, tá? E aí, qual é o grande mistério? Por que tanto está se falando dessa seleção? Porque a gente não sabe como é a seleção brasileira que vai vir a campo. Qual é a seleção brasileira escolhida pelo Dorival Júnior? Qual é a seleção brasileira que está treinando no campo? Qual é a seleção brasileira que vai entrar de primeira para esse desafio, que é um desafio repito para vocês, um desafio muito forte contra a seleção da Inglaterra. Essa é, na minha opinião, sem dúvidas, a melhor seleção da Inglaterra dos últimos tempos. É uma seleção rápida, uma seleção jovem, uma seleção de gás, e é uma seleção que mistura essa juventude, essa base de juventude, com jogadores muito experientes, né? E, sem sombra de dúvidas, lá na frente, jogadores extremamente perigosos e definidores. Esse vai ser um desafio e tanto para a seleção brasileira. Muito. Mas, enfim, cabe ao Dorival escolher quais são os seus jogadores de confiança. O problema é que durante esses treinamentos o Dorival não trouxe absolutamente nenhum indicativo de qual seria essa equipe, né? E aí tá surgindo muitas especulações. A própria escalação em si, ela não gerou tanta confiança por parte dos jogadores e nem por parte dos torcedores da seleção brasileira, né? Que queriam ver outros nomes. E, obviamente, nenhuma seleção será unanimidade. Mas o fato de que alguns pontos que aconteceram, né, alguns pontos fora da curva, alguns jogadores que não são jogadores de péssima qualidade, mas são jogadores que normalmente não estavam sendo utilizados, não estavam sendo sequer lembrados, acabaram aparecendo nessa relação do Dorival. O que demonstra, pelo menos, que quem está no comando é ele. Ele chega numa situação diferente, né? Não é a CBF que está maior do que o treinador da seleção. O Dorival chega maior do que a CBF nesse determinado momento e com o quê? Nem que seja uma pitadinha, né, de independência para trazer os jogadores de sua confiança. O Dorival Júnior é um treinador que a gente sabe que gosta de contar com suas equipes, que gosta de contar com jogadores dentro de campo de sua confiança. Jogadores de preferência, obviamente, que já tenham trabalhado com o Dorival, e ele tratou de fazer isso no momento da convocação. Se esses jogadores vão entrar em campo, talvez, aí é outra história. Isso vai depender muito desse momento aí, que são os treinamentos. A gente tá vendo aí, marcando a volta, por exemplo, do Richarlison, mas a gente tem, por exemplo, Fabrício Bruno, que é o zagueirão do Flamengo, é um bom jogador. Mas será que é ele que vai ali estar na frente? Você acha que ele está na frente do Gabriel Magalhães? Circulou uma possibilidade de prováveis jogadores da seleção, né? Essa aí é uma relação de prováveis que, na minha opinião, isso está circulando entre a imprensa, entre os especialistas, que essa deve ser a cara da seleção brasileira
contra a Inglaterra. Na minha opinião, eu particularmente não gostei dessa escalação. Eu acho essa uma escalação muito abaixo do nível técnico que o jogo vai precisar. Não que o Beraldo seja um zagueiro ruim, não que o Fabrício Bruno seja um zagueiro ruim, tá? Mas eu acho que a gente precisava de mais experiência. Talvez o Gabriel Magalhães ali naquele miolo de zaga, já que é um jogador rodado, é um jogador que joga Premier, e a maioria dos jogadores da Inglaterra jogam Premier League. Então talvez fosse a possibilidade de entrar talvez ali com o Gabriel. Mas ao que parece, essa é a equipe que vai, com o Bento, com o Danilo, com o Fabrício Bruno, com o Beraldo e com o Wendel, tá? No meio com o Bruno Guimarães, com o João Gomes, com o Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Talvez na parte da frente a gente tenha uma escalação muito correta, né? É muito fácil, muito fácil lembrar de um passado recente, onde a seleção brasileira sempre teve grandes centroavantes, né? E aí a gente sempre tinha aqui, quem vai ser o 9 da seleção brasileira, né? E era o 9 e mais 10, né? A seleção sempre era assim, era aquele 9 que era unanimidade. Hoje a seleção brasileira já não tem mais tanta unanimidade assim. Nesse grupo aí atual tá o Richarlison, né? Mas aí se fala em Pedro, que na minha opinião também estava merecendo estar lá. Mas o fato é que ele tem lá na frente, se for realmente essa equipe que vai ser a escolhida pelo Dorival para jogar, para entrar em campo, ele tem dois jogadores que jogam na mesma equipe, no caso Vini Júnior e Rodrigo, que não precisam de um centroavante, e o próprio Rafinha também. O Rafinha não tanto, porque na equipe do Barcelona ele joga lá com o Leva, né? Mas o Vini Júnior e o Rodrigo estão acostumados a jogarem em um time que não tem centroavante, que é o Real Madrid. Então, talvez essa possibilidade de você jogar com Vini, Rodrigo e Rafinha ali na frente, você coloque jogadores, né, que sabem jogar num time sem um falso, sem um 9, sem aquele 9 de ofício. Quem poderia fazer esse 9? O Lucas Paquetá já foi, inclusive, testado em algumas opções com treinadores anteriores, mas eu não sei se é muito a do Dorival entrar com falso 9. Seria uma surpresa se isso acontecesse. A gente acredita que, caso seja essa realmente a escalação, a gente acha que ele deve utilizar o Lucas Paquetá mais no setor de criação, de roubada de bola, para tentar chutar fora da área. Mas um falso 9 também não seria uma atitude talvez impensada. Não acho. Não era a cara do Dorival. O Dorival não traz tanta surpresa assim, não costuma trazer. Vamos ver na seleção como é que vai ser a personalidade do próprio Dorival Júnior. O fato, galera, é que a gente teria, no caso aí, a estreia aí do Bento na seleção principal, a gente teria o Fabrício Bruno, né, circulando, o próprio Beraldo como titular, a gente teria uma seleção que, obviamente, do Bruno Guimarães pra frente, com exceção ali de João Gomes, mas ele já atuou também, mas do Bruno Guimarães pra frente, uma seleção que é muito pegada, que tem muita cancha no futebol europeu, mas ali do meio para trás a gente tem alguns jogadores que ainda não estão 100%. Beraldo chegou recentemente na França, por exemplo. Fabrício Bruno está jogando no Flamengo, já atuou fora, mas está jogando nesses últimos tempos aí no Flamengo e talvez sinta um pouquinho a velocidade do jogo. Será, por exemplo, que um Bellingham entrando, o Fabrício Bruno seria capaz de pará-lo? Um Beraldo seria capaz de parar um Bellingham? Seria capaz de parar um Kane? Enfim, ficam aí os questionamentos. Essa deve ser a escalação da seleção brasileira. Eu teria modificações, eu não colocaria, sendo muito honesto para vocês, essa seleção brasileira, não. Mas aí a gente não tem o que fazer. O fato é que a gente teve agora muito trabalho por parte do Dorival Júnior. Dorival Júnior, assim que ele conseguiu ter a sua equipe principal, né, jogando, a equipe principal convocada, todos ali reunidos, ele tratou logo de ir para o campo. Fez muito treinamento, principalmente treinamento de toque de bola de 1-2, né? Que é aquele treinamento que você vai criando a proximidade entre os jogadores, né? Você vai interagindo ali, até porque a gente vai ter aí, nesse caso, uma seleção que é muito nova, digamos assim, não de idade, mas uma seleção de jogar junto nova, numa composição nova, diferente, uma estruturação diferente,
né? Então ele foi tratar de botar essa equipe em campo, fez muitos treinamentos, intensificou. Eu, por exemplo, esperava, o Andréas aí chegando no meio, eu esperava um Gabriel Magalhães também ali, né? Um Endrick talvez não. Você tá vendo imagens do Endrick treinando, o Endrick ainda é uma coisa pro futuro, ainda é uma oportunidade que pode ter durante o jogo, durante a partida, quem sabe, né? Talvez sim, é uma possibilidade. Mas eu já não acreditava que ele fosse de primeira não, né? Mas a gente tem aí, mas aí tivemos alguns cortes, né, que fizeram o Dorival Júnior ter que readaptar a seleção. E nessa readaptação deve ser aquela equipe titular que a gente mostrou agora há pouco. O fato é saber se essa equipe vai responder a tempo, se essa equipe vai ter condições de responder a tempo. No banco, a gente teria, caso esse time realmente fosse o titular, opções para modificar a estruturação do jogo. Que opções seriam essas? O próprio Pombo, né, para entrar como um centroavante em si, no caso, por exemplo, de Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha, não estarem, e a infiltração do Lucas Paquetá não estarem funcionando, né, no sistema que vai ser montado aí pelo Dorival, né, é uma possibilidade, né? E aí você teria o Pombo para entrar, que é um jogador mais agudo, um jogador mais definidor, enfim. O fato é que ele vai ter muita segurança ali naquele meio campo. Bruno Guimarães vem jogando muito lá no Newcastle. Você tem o João Gomes também, que está numa excelente fase. Lucas Paquetá, disputado aí entre as grandes equipes da Inglaterra, inclusive está com um pezinho no City. Há informações de que ele está com um pezinho no City, mas enfim, né? Tá numa grande fase, sempre jogou muito o Lucas Paquetá, né? E enfim, tá em alta no futebol inglês e deve realmente compor uma equipe muito mais forte já na próxima temporada. Essa é a equipe escolhida pelo Dorival. E você, internauta, você gostou? Você aprovou essa escalação que o Dorival fez? Enfim, eu tenho minhas dúvidas ainda um pouquinho. Eu buscaria um pouco mais de consistência defensiva entre os nossos relacionados aí. Mas se até a própria relação, né, já não agradou todos os brasileiros, o que fazer, né? O que fazer? É um desafio. Eu acho que agora o brasileiro precisa tentar entender o que ele está querendo passar, tentar entender o que é que o Dorival Júnior está fazendo para poder efetivamente, sei lá, depois fazer alguma crítica, ver o que é que funcionou, o que não funcionou. O fato é que há um problema nessa chegada do Dorival. Ele talvez seja o único treinador do mundo que precisa entrar mostrando serviço, que precisa testar opções, ganhando jogos, fazendo resultado. Não adianta, por exemplo, ele dizer que vai encarar uma Inglaterra para fazer testes, para dar cancha para determinados jogadores que nunca atuaram na seleção, para que ele pudesse, enfim, encontrar uma formação ideal, para que os jogadores pudessem ir se familiarizando, para aqueles principalmente que atuam no futebol brasileiro, se familiarizando, né, jogando o futebol mais global. Ele pode usar esse argumento. O fato é que isso não vai ser admitido na seleção brasileira. O treinador da seleção brasileira tem a obrigação de começar vencendo, mesmo que precise fazer testes, mesmo que precise fazer algumas adaptações. É um treinador que precisa, além de tudo, ganhar jogos. E para ganhar dessa Inglaterra, o Dorival vai precisar de muito. A gente não está querendo, obviamente, fazer terrorismo, até porque existem muitos jogadores de muita qualidade no elenco brasileiro, né? Vini Júnior está aí disputando, na minha opinião, a depender do que vai ser o Real Madrid na Champions, vem para ser o melhor do mundo. Se não vier, tem coisa fora do campo que atrapalha isso, né? Mas dentro de campo hoje na minha opinião, disparado o melhor jogador em atividade, melhor até, mais efetivo e decisivo até do que o próprio Haaland, porque o Haaland é mais um definidor e o Vini Júnior é mais um construtor, é um cara que trabalha mais para a equipe, que tem o drible, que tem uma habilidade maior. O Haaland é algo mais definidor, é um cara mais de frente, é um cara mais que trabalha junto com o sistema. O Vini é um cara mais diferente, que é capaz de sozinho puxar o protagonismo de uma partida, né, e fazer a sua equipe vencer quando não joga bem. O Haaland necessita de um conjunto para funcionar, né? Na minha opinião, o Vini Júnior, a depender, obviamente, do que vai ser, né, a Champions, né, o resultado da Champions, tá galgando aí o título de melhor do mundo. Então, é essa expectativa que a gente tem. Então, você tem o Vini Júnior, você tem ali o Rodrigo, que faz dupla com o Vini Júnior, você tem o Paquetá, que hoje é um dos jogadores muito cobiçados no futebol inglês, você tem o Bruno Guimarães também, que está numa equipe que hoje é mediana, mas atua com muita... É um cara
fundamental dentro do processo de sua equipe. O Rafinha, que está lá no Barcelona jogando com o Lewandowski, que está atuando muito. Enfim, você tem jogadores que podem fazer diferencial e é impossível você dizer que essa seleção é uma seleção fraca. Agora, realmente, essa seleção não adianta ter nomes de forma individual muito fortes, né, se não conseguir ganhar os jogos, porque a seleção brasileira talvez seja uma das seleções mais cobradas do mundo, e não só pelos brasileiros, mas como por toda a mídia, por toda a imprensa, enfim. A expectativa é muito grande e a gente já convida vocês. Essas são as informações. A gente vai passar de novo para vocês aí a possibilidade, né, dos prováveis. Essa deve ser a provável equipe, que deve vir com o Bento, seria uma estreia com o Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo e o Wendel, o Bruno Guimarães, o João Gomes, o Lucas Paquetá, o Vini Júnior, o Rodrigo e o Rafinha. Você tá vendo também imagens, a gente mostrou aí ao longo desse nosso resumão, né, as imagens da equipe fazendo o reconhecimento no gramado da partida, e essa partida que acontece nesse sábado, dia 16. É um amistoso que vale como uma final de Copa do Mundo para a seleção. Vai ser o cartão de visitas, né? Vai ser cartão de apresentação do Dorival Júnior. O que esperar do Dorival Júnior à frente da seleção? Antes de qualquer coisa, obviamente, a gente sempre tem que falar diretamente com vocês. Acho que esse é o momento da gente esperar. Né? Esperar, vamos ver o que o Dorival está aprontando, vamos ver o que o Dorival vai trazer para a gente e vai apresentar para a gente. Não acho que esse seja o momento da gente já fazer julgamentos, porque essa seleção vem assim, porque tem cara melhor na posição, porque não sei quem é melhor e porque não sei quem é melhor. Acho que agora chegou aquele momento em que a gente precisa confiar no Dorival. Né? O Dorival é um cara que, por onde passou, foi muito bem sucedido, é um cara que é conhecido, extremamente conhecido por não ser um cara louco, é um cara que coloca boas equipes, que sempre, mesmo quando não tinha material humano de qualidade, fazia equipes competitivas, e eu não acredito que isso venha a ser diferente na seleção brasileira. Pode até vir no primeiro jogo, pode, mas não é que a gente não pode fazer esse processo ser acelerado, né? Processos acelerados trazem prejuízos e o Dorival vai precisar de um tempo para maturar essa seleção. Pior ainda por ele não ter todos os jogadores que escolheu. Teve que fazer alguns cortes. Por exemplo, o titular da seleção não é o Bento, a gente sabe, é o Ederson, né? Que está numa fase grande, mas se machucou. Né? Você tem o Gabriel Magalhães, que não vai poder estar no jogo. Você tem outros jogadores interessantes, você tem outras composições, várias. Mas o Dorival não pôde contar com esses jogadores por corte, por lesões, seja por quaisquer motivos. O fato é que a gente, enquanto torcedor, precisa esperar, precisa ver o que esse time vai trazer. Será que vai dar liga? Não sei, é uma incógnita. Mas eu não acho que o trabalho do Dorival Júnior vai ter que ser avaliado no primeiro jogo, mesmo sabendo que isso vai acontecer, mesmo sabendo que a gente vai analisar o jogo, buscando o que o Dorival pode fazer ou não. O Dorival também é muito conhecido por ser um pouquinho cabeça dura, ele insiste muito naquele trabalho que ele faz, ele sempre traz jogadores da sua confiança, e ele fez isso na seleção brasileira também. É o momento de dar o voto de credibilidade. O Brasil que vai para a Copa, né, até o Brasil que vai para a Copa América não é esse. Né? O Brasil que vai para a Copa lá na frente também não é esse. Não é o resultado desse jogo e nem do jogo contra a Espanha que vai trazer e traduzir o Brasil do futuro. É o tempo que vai, é o trabalho que vai. E se a gente tem um treinador que é trabalhador, esse cara chama-se Dorival Júnior. Acredito que ele foi uma boa escolha para a seleção, ele trouxe polêmica nas suas convocações, mas fez uma seleção interessante dentro daquilo que ele podia fazer. Vai dar liga? Não sei. Vamos esperar e vamos torcer. Aí a gente já convida vocês amanhã, tá? Hoje, sábado, a partir do meio-dia a gente já começa o nosso pré-jogo, tá? 16 horas é a partida, sábado 16 horas é a partida, e o nosso pré-jogo começa às meio-dia, 12 horas. A gente vai começar a nossa transmissão comendo quentinho aqui, porque é dia de seleção brasileira e tem muito assunto pra gente debater com os nossos especialistas, beleza? Fica o convite, tá aí as imagens, essa é a seleção brasileira, meu nome é Thiago Correia e a gente se vê no pré-jogo entre Inglaterra e Brasil. Ó, tem muita gente falando que a expectativa é de 2 goleadas que o Brasil vai sofrer contra a Inglaterra e contra a Espanha. Sei não, hein? Sei não.